Graça e paz. Muito obrigado por ouvir nossas mensagens. Nesse dia, especialmente, Deus falou maravilhosamente conosco. E o nosso desejo e oração é que Ele fale com você também, te aproximando cada vez mais dele mesmo por meio de sua graça. Um grande abraço, volte sempre ao nosso site, blog, e que Deus te abençoe. O texto básico, como nós já falamos, é o Salmo 139. Nós não vamos ler novamente todo ele, devido ao nosso tempo, mas durante a mensagem nós vamos ler alguns versículos selecionados. Meus irmãos, é admirável a gente entender o modo como Deus nos vê, o modo como Deus nos entende e o modo como Deus se revela a nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Porque Deus é todo poderoso. A Bíblia nos fala de um Deus soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Não existe outro Deus como nosso Deus. Não existe outro Deus além dele. E ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas uma outra coisa tremenda para entendermos acerca do nosso Deus é que ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de graça. E o amor e a graça de Deus são infindáveis. Ou seja, não tem fim sobre a vida daqueles que o temem, na vida daqueles que nele creem. A Bíblia nos fala, amados, que Deus tem prazer na misericórdia. Um Deus grandioso como nosso Deus, que não tem obrigação alguma, não tem dever nenhum para com ninguém, um Deus soberano, mas um Deus que é misericordioso. Um Deus que tem prazer em cuidar do seu povo, em perdoar seu povo, em levar seu povo pelo seu caminho. Por isso que naquele momento nós oramos pedindo a Ele perdão por nossos pecados, porque nós reconhecemos que somos imperfeitos e que necessitamos do seu perdão. O povo de Deus, amados, então, que conhece esse Deus, que experimenta da comunhão com esse Deus, é um povo que louva. Por isso cantamos hinos, cânticos de adoração. É um povo que agradece, é um povo que adora, é um povo que se submete a esse Deus. Essa é a perspectiva da vida dos servos de Deus. Ou, poderíamos dizer, é uma meta. É a meta dos servos de Deus. Viver desse modo para com o seu Deus. A Bíblia nos fala muito, amados, acerca do conhecimento de Deus. O título dessa série, O Deus a Quem Servimos, é algo que nos faz pensar em que Deus é o Deus a quem servimos. Quem é esse Deus? Você conhece o seu Deus? Nós conhecemos o nosso Deus. Mas a palavra de Deus nos fala sobre a busca do conhecimento de Deus como algo a ser praticado por toda a nossa existência na face da terra. Lá em Jó 22, versículo 21, por exemplo, se você quiser conferir, diz a Bíblia: reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O conhecimento de Deus nos leva a buscar reconciliação com Deus. No livro de Jeremias 9, 23 e 24 também, diz a Bíblia: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A nossa glória, irmãos, não está na nossa sabedoria, a nossa glória não está na nossa força física, a nossa glória não está nos bens que nós venhamos a possuir nessa vida, mas a nossa glória está em conhecer o Senhor. Então, irmãos, o conhecimento é salvador. Quando conhecemos a Deus, esse conhecimento nos salva. O conhecimento de Deus é espiritual. E esse conhecimento de Deus é maior do que todas as necessidades que você possa ter. Acredite nisso. Você e eu precisamos conhecer a Deus mais do que precisamos comer um prato de comida, ou beber um copo d'água, ou
caminhar, ir para casa, e trabalhar e existir, tudo isso faz parte da vida. Mas conhecer a Deus está acima de tudo isso. O fundamento do conhecimento de Deus, amados, só pode ser através das perfeições de Deus que são reveladas na Bíblia Sagrada. Porque não é possível nós conhecermos a Deus senão através da Bíblia. E não é possível servirmos ou adorarmos a um Deus que nós sequer conhecemos. Como vamos adorar a um Deus que nós nem conhecemos? Como vamos servir a um Deus que nós nem sequer imaginamos como é, ou o que Ele quer, ou o que Ele pensa? Seria impossível. Por isso que o conhecimento das Escrituras nos levam a adorar e servir a Deus. Somente através, então, das Escrituras é que nós vamos aprender quem é Deus, como servi-lo e como adorá-lo. O conhecimento de Deus não é algo fácil, não é simples. Exige de nós uma quantidade de esforço, de vontade, de desejo da nossa parte, para conhecermos quem Ele é e qual é o seu caráter. Não é simples conhecer a Deus. Se já é difícil conhecer a pessoa com quem convivemos, os que já são casados, se já é difícil os filhos conhecerem seus pais e os pais conhecerem seus filhos, que passam a maior parte da vida juntos, que dirá conhecer a um Deus invisível? Que dirá conhecer ao Deus perfeito, sendo nós pecadores? Então, amados, nós precisamos suplicar com seriedade e determinação que Deus nos abençoe através do conhecimento dele. Que Deus aplique em nosso coração a sua verdade em duas áreas específicas da nossa vida: a nossa consciência, que é a nossa mente, e no nosso coração, a sede das nossas emoções. Para que a nossa vida seja transformada através do conhecimento específico de Deus. O que muda a vida dos servos de Deus é o conhecimento de Deus. Nós necessitamos, amados, muito mais do que um conhecimento técnico de Deus ou teórico. A maior distância que há no universo é a distância entre a mente e o coração de uma pessoa. Porque nós podemos saber muito de Deus na mente, mas se isso não chegar aqui dentro do peito, se não inflamar a nossa alma, não vai mudar muita coisa. É certo que a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma série de preceitos e mandamentos que nos revelam alguns atributos de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais nessa noite. O profeta Osés, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em João 7,17, o Senhor Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. Quem quer conhecer a Deus precisa fazer a vontade de Deus. E lá em Daniel 11:32, a Bíblia ainda diz: ao povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. O povo que conhece a Deus fará proezas. O objetivo dessa mensagem, irmãos, é que nós tenhamos um encontro mais íntimo e profundo com Deus, através da palavra de Deus e do conhecimento de seus atributos. Esses atributos de Deus estão fundamentados na Bíblia. E por isso nós podemos afirmar com toda a convicção que é impossível prosseguir no conhecimento de Deus sem o conhecimento da Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem o que, irmãos? Palavra da verdade. Quem quer ter esse conhecimento de Deus tem que procurar apresentar-se diante de Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a Bíblia, que conhece bem esse livro. Peça para Deus que Ele revele a sua glória a você. Peça para Deus: Senhor, revela-me a tua glória. Senhor, me mostra a tua glória.
Esse foi um dos pedidos de Moisés. Senhor, mostra-me a tua glória. E um dos alvos da vida do crente, do povo de Deus, amados, é ver a glória de Deus. Você tem que querer ver essa glória na sua vida. Porque uma das coisas tremendas do conhecimento de Deus é que isso nos empolga. E ver a glória de Deus, amados, é algo para ser buscado aqui já. Não que nós tenhamos a pretensão de ver o que Moisés viu. Não que nós tenhamos a pretensão de ver um anjo. Mas nós queremos ver Deus na nossa casa. Queremos ver a glória de Deus na vida dos nossos filhos. Queremos ver a glória de Deus na vida dos nossos irmãos. E nós queremos ver a glória de Deus também quando chegarmos lá no céu. E só verão a glória de Deus os que forem para o céu. Os que vão para o inferno nunca verão a glória de Deus. Então fala para o irmão do seu lado, olha para o irmão do seu lado e fala assim: eu quero ver a glória de Deus na tua vida, irmão. Amém? O cristão verdadeiro tem um desejo, ou tem que buscar ter um desejo ardente de conhecer a palavra de Deus. Porque não tem como conhecer a Deus se não conhecer a Bíblia. E o conhecimento da Bíblia é algo para ser buscado constantemente. E é assim, amados, que o crente caminha, aprendendo com Deus, aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com a Bíblia Sagrada. Ele vai conhecer a Deus, e através do conhecimento de Deus, a sua vida é transformada, a sua fé é fortalecida, ele é vivificado diante desse Deus. O tema que nós estamos propondo, que é a busca do conhecimento de Deus, ou a busca do conhecimento dos atributos de Deus, é muito extenso. E o nosso desejo é que através dessa série de sermões, o Deus a quem servimos, nós venhamos a conhecer um pouco mais esses atributos de Deus. Não somente na teoria, mas na prática, na nossa vida. Porque esses atributos de Deus são transformadores, são reveladores. E eles estão todos aqui na Bíblia. Nessa mensagem nós falaremos de 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Irmãos, qual é o primeiro atributo de Deus revelado no Salmo 139? Vamos falar juntos? Onisciência. Versículos 1 a 4. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Essa é a realidade da onisciência de Deus, que nos é apresentada aqui. O verbo sondar significa conhecer, explorar, analisar, perscrutar, averiguar o que se passa no íntimo. Deus nos sonda, amados. Deus nos sonda. Significa que Ele nos conhece muito bem. Ele sabe tudo a nosso respeito. E essa, amados, é a realidade da onisciência de Deus. Ele sabe tudo a meu respeito e a respeito de cada um dos irmãos aqui nessa noite. E Ele sabe tudo a respeito de cada um dos seres humanos da face da terra. E Ele sabe tudo a respeito de cada um dos seres humanos que já pisaram na face da terra em todos os tempos, em todas as eras, e os que ainda virão a existir nesse mundo. Não adianta tentar se esconder de Deus. Não adianta pensar que você consegue ocultar alguma coisa de Deus. Deus sabe tudo a respeito de você. É o que diz a palavra de Deus. Deus não se surpreende conosco. Ele já sabe tudo a nosso respeito. Ele não vai se surpreender conosco se nós fizermos algo muito bom ou se nós deixarmos de fazer algo muito bom. Porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Então Ele não vai se surpreender.
Ele espera de nós, amados, é que peçamos a sua ajuda. Ele espera de nós é que confessemos os nossos pecados e busquemos forças nele. Amados, nós precisamos honrar a Deus, então, através das nossas atitudes cotidianas, nosso dia a dia. O salmista fala, sabes quando me assento, quando me levanto. Isso significa que Deus sabe até as coisas mínimas da nossa vida. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Veja, irmãos, Deus sabe como a gente está quando a gente está andando, quando a gente está sentado, quando a gente está indo repousar. Deus sabe tudo. E Ele sabe de um modo perfeito, porque Deus é perfeito. O conhecimento da onisciência de Deus nos leva a buscar um relacionamento mais íntimo com Ele. Ora, se Ele sabe tudo a meu respeito, por que eu vou ocultar alguma coisa dele? Por que eu vou tentar me esconder dele? É falta de entendimento. Talvez seja falta de fé. Talvez seja falta do conhecimento da onisciência de Deus. Então que nessa noite você possa receber no seu coração essa doutrina bíblica, essa realidade, que Deus conhece tudo a seu respeito. Que Deus sabe tudo a seu respeito. Sabe dos seus pensamentos. A minha palavra nem me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces tudo, ou seja, Ele sabe o que a gente fala, e até antes de falarmos, Ele já sabe o que vamos falar. Ele esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Isso faz-nos entender que nós somos rodeados pelo cuidado de Deus. O cuidado de Deus é tão grande, amados. É tão perfeito que seja algo íntimo na nossa existência. Não que Deus esteja o tempo todo querendo bisbilhotar alguma coisa. Mas a verdade é que Deus é onisciente, portanto, amados, Ele simplesmente sabe tudo e pronto. Ele não precisa fazer um esforço. Ele já sabe. Mas nós temos que entender isso como sendo o cuidado de Deus. Essa revelação bíblica, amados, demonstra o cuidado que Deus tem conosco. Meu filho, minha filha, eu sei tudo a seu respeito. Eu sei tudo da sua vida. E o salmista se espanta, ele demonstra no versículo 6 um tipo de admiração. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. É como se ele dissesse num bom português, olha, eu creio, eu não entendo muito bem isso. Como isso pode ser? Mas é assim, é muito elevado para mim. Eu não posso atingir esse nível. Mas nós cremos. Essa é a grande diferença entre o povo de Deus e o não povo de Deus. O povo de Deus crê. Ainda que com a sua mente, com a razão humana, ele não consiga entender perfeitamente. Mas ele sabe que é assim, pois assim está revelado na palavra de Deus. E o nível da nossa fé, amados, é o que vai pautar a nossa reação diante dessa verdade. Se nós nos depararmos diante de um grande gigante nesse momento, ou seja, se você pensasse, puxa vida, se Deus sabe tudo a meu respeito, eu estou enrolado, hein? Estou enrolado agora estou frito, porque se Deus sabe tudo que eu estou pensando, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vencer esse gigante? Como é que eu vou superar essa muralha da minha vida, na qual eu tenho me deparado e eu paro ali porque eu não consigo superar essa minha luta, essa minha dificuldade? Pois é, agora você imagina o tamanho do amor de Deus por nós. Ele sabe tudo a nosso respeito e Ele nos ama assim mesmo. E você possa, amado, pela sua fé, pela fé que Deus te deu, lançar essas montanhas no mar. Porque a Bíblia diz que a fé remove montanhas. Que você possa, através da fé que Deus te deu, da fé na onisciência divina, agir como Davi agiu. Que não correu, não fugiu do seu gigante, mas lutou, enfrentou o seu gigante. Porque o conhecimento da onisciência divina nos leva a viver, a agir, orar, pensar de um modo diferente. Tudo muda na nossa mente. Ora,
Se Deus é onisciente, eu não vou me desesperar mais diante das minhas tribulações. Deus sabe o que eu estou passando. Se Deus é onisciente, eu vou crer nele e eu vou orar a ele com mais fé agora, porque eu sei que ele sabe tudo o que eu preciso. Mas, meus amados, a segunda verdade que a Bíblia nos apresenta está nos versículos 7 a 12, quando o salmista fala da onipresença divina. Diz assim a palavra: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Nós somos aqui confrontados, amados, com a realidade da onipresença de Deus. Porque onde quer que formos, Deus estará lá. É tremendo pensarmos, crermos nesse Deus e sabermos que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Seja no lugar mais elevado, no Monte Everest, seja no mais profundo abismo, um daqueles abismos mais profundos que tem nos oceanos, Deus estará lá. Talvez lugar mais elevado ou mais profundo na sua vida física, com muita saúde hoje, amanhã nem tanto. Talvez hoje num abismo, num vale, e amanhã cheio de força e vigor. Seja talvez esse lugar elevado ou profundo na sua vida emocional. Tem dia que a gente está lá em cima, a gente está forte, firme e alegre. Tem dia que a gente está meio para baixo, meio down, meio derrotado, assim, com as emoções em frangalhos. Espiritualmente, ou até materialmente. Em algumas fases, amados, que nós passamos, nós nos sentimos assim, num monte elevado. Puxa vida, que maravilha. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui comigo. E quando a gente está passando por um vale, nós somos provados na nossa fé. E devemos acreditar que Deus está ali conosco também. Seja no vale, seja na dor, seja na provação, seja no momento de vitória, no momento de alegria, no momento de festa, no momento da bênção. Crer na onipresença de Deus é fundamental na nossa comunhão com Deus. E, infelizmente, hoje em dia, existem pessoas que parece que pensam que Deus está presente só na igreja. Saiu da igreja, parece que Deus não está mais ali com ele. Você percebe que esse tipo de duplicidade, que nós sempre anunciamos aqui na igreja como sendo um perigo na vida espiritual do povo de Deus, é a ausência da fé ou do conhecimento da onipresença de Deus. Porque se Deus está em todos os lugares, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu vou, com quem eu ando, onde eu estou. Deus está lá também. Não é só na igreja. E isso vai exigir de nós, amados, um esforço maior na nossa vida. Vai exigir de nós, amados, um esforço maior para praticarmos a nossa fé fora da igreja. Conhecimento da onipresença de Deus. Imagine se nós pudéssemos ver Deus onde nós estamos. Será que Deus está falando para você? Beleza, filho, valeu. Ou será que Deus olha e faz assim? Brincadeira, esse meu filho aí. Pastor Ari Veloso, não sei se os irmãos já ouviram falar dele, contou certa vez que ele tinha ido com um grupo de irmãos na Holanda. E foram passear, conhecer Amsterdã. Amsterdã, Holanda. E num dado momento, os irmãos foram todos para um determinado local e ele ficou sozinho num local bem cheio de gente, mas todo mundo desconhecido. E
E ele contou que ali naquele lugar, não sei se vocês já ouviram falar dos Países Baixos, é um lugar que hoje em dia é bem permissivo. Permissividade muito grande ali nesses países. E ele olhou para aquele ambiente, olhou para aquelas pessoas, e ele se viu tentado. Parece que Satanás falava para ele: ninguém está vendo. Está só você aqui na Holanda. Os irmãos que vieram foram lá conhecer um outro local. Está sozinho aqui. Você pode fazer o que você quiser. E ele disse que naquele momento ele orou a Deus e voltou para o hotel. E ficou no quarto orando e lendo a Bíblia. Aí o pessoal chegou e falou: pô, você vem na Holanda para ficar no quarto orando e lendo a Bíblia, irmão? Ele falou: pois é isso que eu devia fazer. Irmãos, todos nós estaremos em situações que vamos pensar que não tem ninguém olhando. Mas Deus está vendo tudo. Deus está presente em todos os lugares. E Deus poderá também, eventualmente, colocar um filho dele naquele local, sem que você saiba, para ver o que você está fazendo. Para que amanhã chegue em você e fale: olha, eu estava naquele local, ia passando por ali, e eu vi. Tomemos muito cuidado, irmãos, onde colocamos a planta dos nossos pés. Tomemos muito cuidado com as amizades. Tomemos muito cuidado com o nosso comportamento lá fora, porque Deus está presente em todos os lugares. E nós temos que temê-lo e honrá-lo onde quer que formos. Há lugares em que Deus está presente para abençoar, mas há lugares que Deus está presente para julgar e punir se necessário. E se você estiver presente ali, junto com aquelas pessoas que não temem a Deus, praticando, pensando e fazendo igual a eles, você poderá ser condenado igual a eles. Sabia? Porque se você é um filho de Deus, se você estiver num lugar desse, você estará lá fazendo diferença. E não sendo mais um na multidão, fazendo o que todo mundo faz. Por isso que o filho de Deus, a filha de Deus, tem que pensar muito bem onde coloca a planta dos seus pés. Porque a Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, é santo. Então, se tem algum lugar que você costuma ir que não é santo, não vá mais. Mas, pastor, como é que eu fico então na faculdade, na escola, no trabalho? Tem um monte de gente lá que não é crente. Deixa eu te contar uma história. Existe um pastor lá na Bahia, da Igreja Batista, que era pai de santo. E a esposa dele se converteu ao cristianismo e começou a orar pelo marido. Começou a interceder a Deus pela conversão do marido. Agora, como faz? Todas as vezes que ela ia falar de Jesus para ele, ele não queria nem ouvir, né? Ele era um pai de santo. E ela orando e clamando a Deus. E ele conta em seu testemunho que ele jogava aqueles búzios, aquelas coisas, e ficava ali conversando com os guias e pedindo uma orientação. E ele disse que quem está nesse meio escuta os demônios falarem. Ele ouviu os demônios falando: olha, vai chegar uma pessoa aí e você vai ter que falar para ela que a vida dela está assim, assim, assim. E era exatamente o que acontecia. Então ele era muito procurado lá na Bahia, lá em Salvador. E um dia, jogando lá os seus búzios, ele ouviu uma voz que disse: eu não estou aí. Ele falou: quem está falando? E aquela voz se calou. Passou mais uns dias, jogando os seus búzios de novo. Novamente aquela voz: eu não estou aí. Quem está falando? E aquela voz se calou mais uma vez. E ele procurou um líder superior dele, um que eles chamam de Babalorixá. E foi lá e falou e contou essa história toda, e esse guia dele, esse líder dele, falou assim: olha, quando essa voz falar com você de novo, insista, pergunta quem está falando, porque uma hora vai te falar. E finalmente aconteceu, quando aquela voz falou de novo: eu não estou aí, ele falou assim: por favor, quem é que está falando? Quem é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele ouviu no seu coração, na sua mente, aquela voz dizer: eu sou Jesus e eu não estou aí. E ele achava que Jesus era um dos guias.
Você sabia que os umbandistas pensam que o nosso Jesus é um dos guias deles? E ele começou a se preocupar muito com aquela situação. Ele falou, peraí, é totalmente diferente de tudo que eu já escutei. Essa voz é diferente. Resumo da história, esse homem se converteu e hoje é um pastor. Tem muita coisa que aconteceu, não dá tempo de contar agora. Ele é um pastor de almas. E não é um desses que a gente fica questionando, não. Pastor da Igreja Batista, um pastor de renome lá em Salvador. Irmãos, Deus pode ir sim, e Deus está presente sim em todos os lugares, até num terreiro de macumba, para salvar, para libertar, ou para julgar e punir. Então lá onde você está, onde você convive, saiba, Deus está lá. E Deus pode usar a sua vida como servo dele, como enviado dele, para falar da salvação àquelas pessoas. Ou se não há oportunidade para falar, pelo menos para ser sal da terra e luz do mundo ali. E o seu testemunho vai falar. Mas se você está ali como um deles, então você deve repensar se você realmente é um filho de Deus que vai para o céu, ou se você é um filho do diabo que vai para o inferno. Palavra dura, não é? Mas é a palavra de Deus. Não é o pastor Paulo. Não foi ele que escreveu a Bíblia, foi Deus. Mateus 25 diz-nos que o Senhor vai dizer para um grupo: sejam bem-vindos, meus filhos, entrai na posse do reino. Mas para um outro grupo será dito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci. A nossa vida demonstra quem somos, amados. Não adianta você ser uma coisa na igreja e lá fora você achar que Deus não está vendo, que Deus não está lá. Então você tem que se converter. Porque o nosso Deus é onipresente. Pense bem nisso. E por último, amados, esse texto nos revela a onipotência de Deus. Versículo 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Glória a Deus, irmãos. Somos confrontados com a onipotência de Deus. Esse Deus foi quem nos fez. Esse Deus que nos formou. Esse Deus que colocou cada veia, artéria, músculo, cada célula no seu devido lugar, no seu corpo, amado. Ele te fez. E nós fomos contemplados por Deus quando nem existíamos ainda. Os nossos dias foram determinados por Deus, registrados no seu livro, quando nenhum deles existia ainda. Você é um milagre de Deus, amados. Sabia disso? Fala para o irmão do seu lado: você é um milagre de Deus, meu irmão. A vida é um milagre, irmãos. Quer um outro milagre tremendo de Deus? A nossa mente. Você pensa. Você tem razão, você tem entendimento, você tem decisão, você tem escolha. Você tem vontade. Você tem força. Você tem força para definir coisas tremendas na sua vida. Tudo isso foi colocado aí dentro por Deus. Foi Ele quem te fez. Renda-se ao poder de Deus, querido. Porque se você tiver alguma outra explicação conclusiva acerca da vida, me diga. Ontem nós falávamos com a turma sobre o naturalismo. E o naturalismo, amados, abrange hoje praticamente todas as esferas da sociedade. Cultura,
conhecimento, pensadores, comércio. Tudo está vivendo e se passando hoje no mundo dentro dessa esfera do naturalismo. O que é o naturalismo? É um novo nome, com alguns ajustes aqui e acolá, para o ateísmo. Ou evolucionismo também, faz parte do naturalismo. Ou racionalismo. É um tipo de pensamento que diz o seguinte: a Bíblia não passa de um monte de bobagens. Deus não existe. Você veio do Homo sapiens. O mundo existe a partir de uma grande explosão. E tudo está no lugar que está por um simples acaso. O apóstolo Paulo já dizia nas suas cartas que as coisas de Deus ao homem carnal são loucura. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Não cientificamente apenas, mas espiritualmente. Por que eu disse apenas? Porque até a ciência comprova a existência de Deus. Mas nós não vamos nos enveredar agora nessas áreas que são bem polêmicas e que dá muito pano para manga. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Nós cremos no Deus Criador, amados. Mas olha, quem quiser saber mais sobre isso, nós vamos colocar no site da igreja, ainda não deu para colocar, o material de ontem, com links, com vídeos. É uma área que nós queremos explorar bastante aqui na igreja, o criacionismo, que é a outra ala dos pensadores do mundo hoje, que creem na criação que Deus fez. Mas, meus irmãos, nós somos o povo, fazemos parte do povo, que crê no Senhor como Criador e mantenedor de todas as coisas. Veja, Ele não só criou e largou, Ele mantém tudo no seu devido lugar. Inclusive a nossa vida. Mas é maravilhoso, amados, nós crermos que tudo que nós passamos na vida tem o aval de Deus. Sabia que tudo que você passa foi porque Deus permitiu assim? E então, amados, nós temos que pôr a nossa fé em ação, porque nós poderíamos dizer aqui, muitos poderiam falar, pastor, eu não entendo por que Deus permitiu isso na minha vida. É verdade. Veja o que o salmista falou lá no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Os planos de Deus são eternos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. E nem os meus caminhos os vossos caminhos. Ora, irmãos, nós só temos um meio de atingirmos esse Deus. É através da fé que Ele nos deu. Essa fé nos leva a crer naquilo que nós não temos muitas vezes palavras para explicar, mas que sabemos que está dentro de um plano e de um propósito perfeito de Deus. Mas, amados, acreditar na onipotência de Deus também nos faz mudar o nosso modo de compreender essas situações. Porque se nós cremos no Deus onipotente, nós cremos então que Ele pode realizar qualquer milagre. Ele é onipotente. Ele pode levantar um coxo de nascença, Ele pode curar um cego, Ele pode dar um coração novo, Ele pode arrancar um câncer dos ossos, das células, Ele pode dar vida até para quem já morreu. E a maior prova do poder de Deus, da onipotência de Deus, amados, além de tudo que Ele criou, é você e eu. Porque a nossa vida só foi transformada porque Deus agiu na nossa vida. Você não precisa ter muito conhecimento científico para falar de Deus. Basta você falar da sua vida. Deus está presente na minha vida. Você quer as provas? E você apresenta as provas. Eu perguntaria para você, você tem as provas para mostrar? Quem tem as provas para mostrar aí, diga glória a Deus. Se você não teve como falar glória a Deus, fale para Deus então em silêncio, Senhor, eu quero essas provas. Eu quero essas provas, porque está escrito na tua palavra, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Meus irmãos, nosso Deus gosta de crentes ousados na fé. Ousados, ousadia. Lembra de Davi, que nós falamos há pouco? Era um jovem
um moço novinho, mas foi o único com coragem, com ousadia, para vencer Golias. E Deus usou a fé e a ousadia de Davi e matou Golias. Na verdade, não foi Davi quem matou Golias, foi Deus. Mas Deus usou Davi. Talvez eu e você sejamos como Davi, pequenininhos, frágeis, fracos. Sim, mas a nossa força vem de Deus. Do Deus onipotente, o Deus que tudo criou. E Ele pode fazer qualquer milagre na sua vida, querido. Ele pode transformar qualquer coração. Ele pode te dar as mudanças de caráter, de pensamento, de comportamento que você está buscando. A Bíblia nos diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, amados, nós não podemos temer o que a Bíblia chama de dia mau. Aquele dia terrível, aquele dia de tribulação, ou dia de tentação, ou de problemas, sejam quais forem, porque Deus é onipotente para te dar a vitória, meu irmão. Então, para nós entendermos essa doutrina, amados, basta nós compreendermos que o universo foi feito por Deus. E se você pensa que o universo é infinito, você está enganado. Porque o universo não é infinito. Infinito é Deus que fez o universo. Infinito é Deus que tem o universo na palma da sua mão. Infinito é Deus que fez todas as coisas. O sol, a lua, as estrelas, a terra, todas as galáxias, todos os sistemas e todos os planetas e mundos inimagináveis foram feitos por Deus. Mas esse Deus, amados, grandioso, poderoso, tremendo, onisciente, onipresente e onipotente, está presente também na nossa vida. Porque Ele é um Deus, como eu disse há pouco, que realiza milagres, que faz coisas impossíveis aos olhos humanos. E eu gostaria de finalizar, amados, mostrando um vídeo para a igreja. Um vídeo que eu recebi essa semana e que particularmente me emocionou muito, porque conta uma história de vida que, humanamente falando, não tinha mais jeito. Humanamente falando, zerou, acabou. Mas que para Deus, amados, não tem essa de que não tem jeito. Para Deus é possível. Se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito, Ele pode realizar qualquer coisa. Ele pode realizar qualquer milagre. Então, quando vimos esse vídeo, eu quero que você pense na onipresença, onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Onde estava Deus que permitiu essa situação? No mesmo lugar em que Ele estava quando Jesus morreu por nós na cruz. Onde estava Deus quando permitiu que essas coisas acontecessem? No mesmo lugar em que Ele estava quando Ele resolveu essas coisas. E se Ele não quisesse fazer o que nós vamos ver no vídeo? Se Ele não quisesse resolver aquele problema, Ele deixaria de ser Deus? Não. Continua sendo o mesmo Deus. Ele deixaria de ser amor? De maneira nenhuma. Não muda nada. Porque Ele é soberano, então Ele age quando quer, onde quer e do jeito que Ele quer. Vamos nos render a Deus, suplicando que Ele fale conosco. Gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus. Ó Pai, como é bom nós sabermos essas verdades. Como é bom, Pai, nós conhecermos a Tua palavra. Mas, Senhor, como disse já um servo Teu do passado, há uma grande distância entre a mente e o coração. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor rompa as barreiras, que o Senhor quebre as muralhas do nosso ser, e que a Tua verdade, Senhor Deus, chegue ao nosso coração. Não fique apenas na mente como uma teoria, como uma explicação, como se fosse um conhecimento técnico, mas que seja real, que seja plausível, que seja algo visto na nossa existência. Fala conosco, Pai. Nós nos rendemos a Ti nessa hora. Mais uma vez, suplicamos em nome de Jesus. Amém.